Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindos. É hora do Semanário Económico aqui na STV Notícias, o seu canal de eleição. Nós esperávamos mesmo por si, por isso agradecemos pela sua assiduidade na audiência a este espaço essencialmente de informação econômica. No programa de hoje vamos destacar a digitalização da economia ou a economia digital. É hoje uma centralidade dos processos econômicos à escala global, como deve ter-se apercebido, e mesmo ao nível local, movimentos importantes já começam a ser dados e até de forma mais pronunciada através de vários setores, desde os setores mais institucionais, como através do regulador, o Banco de Moçambique, mas também ao nível empresarial, as empresas vão assimilando a pertinência de lidarem de forma apropriada com a digitalização da economia ou com a economia digital. Teremos desenvolvimentos sobre este tema mais adiante, voltarei a isso quando lhe apresentar com mais detalhes os títulos que marcarão esta edição do Semanário Económico. Mas há mais, e mais tem que ver com a industrialização, outro tema central e recorrente no debate econômico do nosso país. Como é que Moçambique tem estado a lidar com a pertinência de industrializar a sua economia? Que abordagens têm estado a ser implementadas e com que grau de sucesso essas abordagens têm estado a ser apresentadas? Qual é a sustentabilidade das abordagens atuais de industrialização da nossa economia e quais as oportunidades que o país tem para acelerar ou industrializar-se de forma ainda mais rápida e consistente? Jaime Comicho, representante da Unido em Moçambique, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, tem estado atento a estes processos que conduzem à consolidação da indústria, sobretudo da indústria ligeira ou da indústria manufatureira moçambicana. É com ele que vamos analisar, vamos compulsar sobre os diferentes ângulos das iniciativas em curso visando estabelecer um tecido industrial sólido e sustentável em Moçambique. Vamos agora conhecer os títulos que marcarão a atualidade informativa na presente edição do Semanário Económico. Novos avisos exigem uma gestão rigorosa dos riscos de segurança da informação. É justamente nesse sentido que estes dois avisos vêm e nós estamos aqui também para tentar ajudar as instituições financeiras a estarem em conformidade com o mesmo. Empresas e especialistas debatem os novos avisos do Banco de Moçambique em matéria de cibersegurança. A regulamentação e a origem para estes avisos vem justamente disso, de haver uma necessidade de obrigar as organizações a não só seguirem boas práticas, mas também terem que reportar essas mesmas práticas. Dar nota que muitas das organizações já estão a fazer algumas coisas. Isto aqui é uma formalização dessas mesmas coisas. Tributação na era digital é um desafio para o Estado moçambicano. Os lucros gerados pelas grandes plataformas, acima de 120 bilhões de dólares, não sei quando é que cabe a Moçambique, mas é uma cifra bastante elevada em que os Estados não têm acesso a captar essa receita para as despesas públicas.
Através de um conjunto de iniciativas e medidas, o Banco de Moçambique tem estado a reforçar a segurança cibernética no setor financeiro. Especialistas têm estado a acompanhar, e as instituições, sobretudo a banca comercial, também têm estado a acompanhar este desenvolvimento, adotando por sua vez ou acatando os avisos do Banco de Moçambique e desenvolvendo nesse contexto as suas próprias capacidades de cibersegurança. Este é um assunto que vamos desenvolver na presente edição do Semanário Econômico. No que diz respeito especificamente ao setor financeiro, os dados biométricos são considerados a nova fronteira da proteção de dados neste setor. O aviso número 6 do Banco de Moçambique debruça-se sobre isso mesmo, exige proteção rigorosa dos dados biométricos dos utentes do setor financeiro, do setor bancário, promovendo desta forma uma modernização de processos com tecnologias que efetivamente se mostrem mais apropriadas e seguras, obviamente. Os dados biométricos são intransmissíveis, naturalmente. Portanto, naturalmente que aí é uma vantagem desses dados, permite a identificação das pessoas com recurso a características orgânicas suas, como a sua cara, como a sua palma da mão, etc. Portanto, características são intransmissíveis e, portanto, é justamente nesse sentido que estes dois avisos vêm, e nós estamos aqui também para tentar ajudar as instituições financeiras a estar em conformidade com o mesmo. A tributação na era digital é considerada um desafio candente do nosso sistema fiscal do Estado moçambicano no seu todo. Plataformas digitais estão a extrair renda sem tributação e o Estado quer começar efetivamente a tributar designadamente o comércio eletrônico. Já há também neste domínio iniciativas visando captar recursos desse próspero setor, que é o setor do comércio online ou do comércio eletrônico, mas isto é também, como disse inicialmente, um desafio importante para a autoridade tributária moçambicana. É preciso dar respostas necessárias a estas situações. O problema não é novo, mas há forças muito poderosas no mundo que fazem avançar esta questão sem que o Estado possa ter capacidade de as tributar. Portanto, a soma dos lucros gerados pelas grandes plataformas, acima de 120 bilhões de dólares, não sei quando é que cabe a Moçambique, mas é uma cifra bastante elevada em que os Estados não têm acesso a captar essa receita para as despesas públicas. A moeda digital é futuro, mas um futuro cada vez mais candente, por isso já está no plano do presente indicativo. E especialistas apontam mesmo que o país deve preparar-se para adotar moeda digital, exortando o Banco de Moçambique a chegar-se à frente nesse sentido, porque é um destino, é uma tendência geral da economia e, nesse sentido, então, os especialistas vêm defender a criação de uma moeda digital em Moçambique para controlar pagamentos e também para proteger dados. Mas nós precisamos dar uma resposta efetiva ao problema por via da digitalização da moeda. Só aí é que, quando o Estado tiver controle sobre a moeda, e quando eu falo de moeda, eu falo de uma moeda digital criada pelo Banco Central e controlada pelo Banco Central. Portanto, só aí é que nós poderemos dar resposta a esta massiva perda de receitas fiscais que o Estado está a ter. Estes então os temas que preparamos para si, uma atualidade informativa e econômica muito digital,
É essa a tendência da economia que Moçambique também faz parte, portanto, a sua atenção mais daqui a bocado ao desenvolvimento desses e de outros assuntos aqui no Semanário Econômico. Este é o Semanário Econômico. Esta unidade móvel enquadra-se dentro dos acordos de desenvolvimento local, ou seja, os acordos em que a SASOL se compromete em tudo fazer para aumentar o nível de empregabilidade dos jovens que se situam nas áreas circunvizinhas das nossas operações, ou seja, as 37 comunidades, 28 em Açoro, 9 em Govuro. Estamos a assegurar a formação profissional através de uma frota de 22 unidades móveis nas nossas escolas de ano, e com a entrega de uma unidade móvel que acabamos de destinar, a nossa frota a nível nacional passa para 22 unidades móveis, para o início de ano cresce de 2 para 3 unidades móveis, cobrindo as áreas de engenharia, turismo, agroprocessamento, eletricidade instaladora e canalização. Continuaremos a trabalhar em estreita coordenação com as entidades públicas e privadas para trazer soluções reais e palpáveis para os nossos adolescentes e jovens, do Rovuma ao Maputo, do Zombo ao Índico, tal como é o caso da aproximação da formação profissional ao jovem na localidade, que hoje testemunhamos. O aumento da digitalização da economia está a expandir a superfície propensa a ataques cibernéticos e o Banco de Moçambique responde com novos avisos que exigem das instituições financeiras uma gestão rigorosa dos seus riscos de segurança de informação. Segundo Jorge Libório, especialista de cibersegurança, as novas diretrizes alinham o país com as tendências globais, reforçando a proteção de dados e a resiliência contra ataques ou ameaças como o ransomware. O aumento da digitalização no setor financeiro de Moçambique tem trazido oportunidades, mas também novos desafios. O Banco de Moçambique emitiu novos avisos para garantir uma gestão rigorosa dos riscos de segurança da informação, alinhando o país com as melhores práticas globais. Bom, naturalmente que os riscos na segurança da informação continuam a aumentar na mesma medida em que a digitalização aumenta. Portanto, naturalmente, havendo inovação, aumentam os riscos inerentes a elas. E, portanto, é preciso ter cuidado e tomar precauções e fazer uma gestão do risco, ou desse mesmo risco. Estes avisos vêm justamente nesse seguimento, ou seja, por um lado, na questão da gestão do risco da segurança da informação, portanto, garantir que as instituições financeiras estão a acautelar e estão a medir o risco e depois tomar medidas
para minimizar esse mesmo risco. O aviso número 2 foca-se muito nessa gestão, como já disse anteriormente, do risco na segurança da informação, desde fazer com que as instituições financeiras tenham frameworks de gestão da segurança da informação, incluam a gestão do risco da segurança da informação na gestão do risco já existente nas instituições, tenham medidas de identificação, proteção e detecção de incidentes, estejam preparadas para quando acontecer, e eu acho que isto é muito importante e a informação pública é importante perceber que é quando acontecer um incêndio e não se acontecer. E, portanto, para que quando aconteça as organizações consigam minimizar ao máximo o impacto desses mesmos incidentes e depois, naturalmente, reportar, neste caso, ao Banco de Moçambique. Dizer também que isto é uma tendência, esta questão da regulamentação e o que o Banco de Moçambique está a fazer, é um excelente passo. É um excelente passo porque está em linha também com outras geografias, com o que as entidades reguladoras dos mercados financeiros também já têm feito. Com estas novas medidas, o Banco de Moçambique pretende proteger não apenas os dados financeiros, mas também garantir a confiança do público nos sistemas digitais que estão cada vez mais interligados. Quanto ao aviso número 6, nós hoje no nosso evento focámos-nos muito na parte da biometria, na recolha de dados biométricos para a identificação de clientes. E aqui será muito importante, até porque os dados biométricos são intransmissíveis, naturalmente. Portanto, naturalmente que aí é uma vantagem desses dados, permite a identificação das pessoas com recurso a características orgânicas suas, como a sua cara, como a sua palma da mão, etc. Portanto, características são intransmissíveis e, portanto, é justamente nesse sentido que estes dois avisos vêm e nós estamos aqui também para tentar ajudar as instituições financeiras a estarem em conformidade com o mesmo. Empresas e especialistas já estão a debater estas novas diretrizes. Será a cibersegurança a prioridade número 1 do setor financeiro? As respostas estão a ser formuladas enquanto Moçambique enfrenta a crescente digitalização. Com o crescente uso de dados biométricos para a identificação de clientes, o aviso número 6 do Banco de Moçambique coloca foco na segurança e privacidade das informações sensíveis. Jorge Libório sublinha a importância das medidas adequadas para proteger esses dados únicos e intransmissíveis, ao mesmo tempo que as instituições financeiras modernizam seus processos em tecnologias com mais segurança e eficácia. Com o crescente uso de tecnologias biométricas para a identificação de clientes, o Banco de Moçambique emitiu o aviso número 6, exigindo a proteção rigorosa desses dados únicos e intransmissíveis. Tendo em conta que os riscos estão em crescendo, ou seja, havendo uma superfície de ataque muito maior, a superfície de ataque é essencialmente toda e qualquer superfície pela qual criminosos podem causar dano a uma instituição. E, portanto, naturalmente que, consoante vamos aumentando essa superfície de ataque com a digitalização, colocando estruturas na cloud, em alguns casos, com desenvolvendo novas aplicações. Portanto, estamos também a aumentar toda essa superfície pela qual possa ser, ou indivíduos mal intencionados possam causar dano a uma instituição. E, portanto, é nesse sentido, vendo essa tendência, e nós partilhamos durante o nosso evento algumas métricas sobre ameaças e sobre a diferença, principalmente de ano para ano. Por exemplo, o ransomware subiu exponencialmente de 21 para 22, de 22 para 23, e acredito, nós não temos os dados de 2024, mas que subiu novamente. E, portanto, a regulamentação e a origem para estes avisos vem justamente disso, de haver uma necessidade de obrigar as organizações a não só seguirem boas práticas, mas também terem que reportar essas mesmas práticas. Dar nota que muitas das organizações já estão a fazer algumas coisas. Isto aqui é uma formalização dessas mesmas coisas. As instituições financeiras estão a modernizar os seus processos com a utilização de tecnologias mais seguras e eficientes,
garantindo que os dados biométricos dos clientes estejam protegidos contra eventuais ameaças. São vários desafios e eu acho que aqui é importante distinguir entre o aviso 2 e o aviso 6. No aviso 2, na parte da resiliência e da gestão de risco, eu creio que existem muitas instituições financeiras que estão sob a alçada de bancos internacionais, por exemplo. E, portanto, já existem funções que são feitas e tipicamente são reportadas até pelos seus headquarters, que podem não estar em Moçambique. E, portanto, aí eu acho que haverá um ajuste nos processos internos, para além de que, naturalmente, tem que haver aqui um estado, uma identificação da maturidade e perceber o que é preciso fazer. Não estou com isto a dizer que não vão haver alterações, vão haver alguns desafios, mas esses são desafios inerentes a qualquer instituição que se quer modernizar e que quer estar preparada para os riscos atuais. A inovação está a moldar o futuro do setor financeiro em Moçambique, onde a confiança no sistema digital se torna tão importante quanto a segurança física. Quanto à parte da biometria, eu creio que poderão haver aqui alguns desafios adicionais para alguns bancos, até porque o Moçambique tem uma população bastante dispersa. Em alguns casos, a conectividade é limitada ou até não existente e, portanto, têm que ser encontradas formas e, se calhar, diferentes requisitos consoante as instituições financeiras ou as instituições de crédito, neste caso, consoante as suas operacionalidades. Portanto, eu diria que aí tem mais a ver com uma questão tecnológica e de acesso à tecnologia do que outra coisa, mas diria que seriam esses os maiores desafios. A regulamentação é importante para garantir que para todas essas facilidades de inovação, de desenvolvimento, que é feito responsavelmente. O Banco de Moçambique reforça a necessidade de proteger estes dados enquanto as instituições financeiras continuam a modernizar-se. A segurança de dados biométricos é agora a nova fronteira da segurança no setor financeiro. As plataformas digitais estão a gerar recursos significativos e que justificam a devida tributação. Moçajica Samo alerta que enquanto o Estado não conseguir captar essas transações, o país estará a perder receitas significativas, especialmente no momento em que a arrecadação de impostos é vital para a sustentabilidade do crescimento econômico. As plataformas digitais estão a transformar a economia de Moçambique, gerando riqueza sem serem devidamente tributadas. O desafio agora é criar mecanismos eficazes de tributação que permitam ao Estado capturar essas novas fontes de rendimento e evitar a perda de receitas num momento crucial para o financiamento dos setores essenciais. No caso de Moçambique, não sei quanto é que está quantificado, mas há imensa riqueza que se foi extraída por estas plataformas digitais, dos quais não foram objeto de tributação. E é interessante nós refletirmos com mais incisivamente para percebermos quais são os principais desafios que o país tem a enfrentar com a digitalização da economia. As receitas provenientes dessas plataformas ainda não são devidamente capturadas pelo sistema fiscal, criando um déficit na arrecadação de impostos. Analisando a situação, o economista Moçajica Samo referiu-se à importância dessa lacuna. E é preciso nós resolvermos esse problema, é preciso dar respostas necessárias a essas situações. O problema não é novo, mas há forças muito poderosas no mundo que fazem avançar esta questão sem que o Estado possa ter capacidade de as tributar. Portanto, a soma dos lucros gerados pelas grandes plataformas, acima de 120 bilhões de dólares, não sei quando é que cabe a Moçambique, mas é uma cifra bastante elevada em que os Estados não têm acesso a captar essa receita para as despesas públicas. Com a proliferação de plataformas de comércio e serviços digitais, as lacunas na legislação tornam-se cada vez mais evidentes. Mas quais são os desafios concretos que o governo enfrenta para captar essas receitas? Nós precisamos de digitalizar a moeda. E digitalizar a moeda não é necessariamente que ela venha de blockchain ou outras plataformas como os outros países estão a fazer. Mas nós precisamos dar uma resposta efetiva ao problema por via da digitalização da moeda. Só aí é que,
quando o Estado tiver controle sobre a moeda, e quando eu falo de moeda, eu falo de uma moeda digital criada pelo Banco Central e controlada pelo Banco Central, portanto, só aí é que nós poderemos dar resposta a esta massiva perda de receitas fiscais que o Estado está a ter. O governo moçambicano enfrenta o desafio de acompanhar a transformação digital, garantindo que as grandes empresas tecnológicas, que geram milhões em receitas, contribuam de forma justa para a economia através da tributação. A digitalização da moeda é uma resposta a este problema de inclusão. O conceito tradicional que nós temos cria exclusão, não foi feita para massificar, portanto a resposta tem que ser diferente. E digo mais, é uma forma de nós criarmos unidade nacional. Musaji Samu sublinha que a implementação de políticas fiscais para plataformas digitais é complexa, mas é necessária para o crescimento econômico sustentável do país. Temos que criar um metical digital. O metical digital é completamente diferente do que está a ser usado no mobile money, como plataformas como a M-Pesa ou Imola. O que eu refiro é que o Banco de Moçambique possa criar uma moeda própria digital, baseada num token, em que esse token tem origem e tem a morte no Banco Central. Portanto, o Banco Central controla e é possível fazer tracking disso. Só por essa via é que nós podemos evitar vários destes problemas que estamos necessariamente a assistir. A ausência de tributação nas plataformas digitais representa uma fuga de receitas que o Estado não pode mais ignorar, especialmente no momento em que o financiamento de serviços essenciais está no centro das preocupações fiscais. Moçambique está numa encruzilhada. A economia digital não pode continuar a crescer sem uma base sólida de tributação. E o Estado precisa de agir rapidamente para garantir que o desenvolvimento digital do país seja também financeiramente sustentável. Especialistas acreditam que Moçambique já tem uma realidade econômica que justifica que seja adotada uma moeda digital, ou neste caso um metical digital controlado pelo Banco de Moçambique, uma iniciativa que é justificada como resposta à crescente privatização de meios de pagamento e à perda de receitas fiscais que neste momento o fisco não consegue alcançar. Segundo os especialistas ouvidos pelo Semanário Econômico, uma moeda digital poderia ajudar a preservar a soberania monetária de Moçambique e garantir maior inclusão financeira. Um desafio importante no contexto do desenvolvimento de todo um ecossistema financeiro do nosso país. O economista Musaji Samu propõe a criação de um metical digital, uma solução controlada pelo Banco de Moçambique que pode garantir maior eficiência nos pagamentos e proteger os dados financeiros dos cidadãos. Ao mesmo tempo, esta moeda digital seria uma resposta à crescente privatização dos meios de pagamento e ajudaria a preservar a soberania monetária do país. Temos que criar um metical digital. O metical digital é completamente diferente do que está a ser usado no mobile money, como plataformas como a M-Pesa ou Imola. O que eu refiro é que o Banco de Moçambique possa criar uma moeda própria digital, baseada num token, em que esse token tem origem e tem a morte no Banco Central. Portanto, o Banco Central controla e é possível fazer tracking disso. Só por essa via é que nós podemos evitar vários destes problemas que estamos necessariamente a assistir. Com o crescimento dos meios de pagamento privados e a dependência de plataformas internacionais, surge a necessidade de o Estado criar um mecanismo que recupere o controle financeiro. O metical digital pode ser a solução, defende Musaji Samu na proposta que faz sobre a necessidade de criação do metical digital. Há sim uma transformação do capitalismo relativamente à persistência destas plataformas digitais, mas é preciso dizer que estas plataformas digitais extraem renda. No caso de Moçambique, não sei quanto é que está
quantificado, mas há imensa riqueza que se foi extraída por estas plataformas digitais, dos quais não foram objeto de tributação. O uso de uma moeda digital controlada pelo Banco Central também promete maior eficiência nas transações e mais segurança, mas há outras questões importantes que devem ser consideradas. Portanto, há cada vez mais a privatização dos meios de pagamento. O que isso vai implicar? Que implicações é que isso terá para a política em termos de política e transmissão monetária? Mas, por outro lado, também a questão da arrecadação de impostos, porque um Estado vive de impostos. Se o Estado não consegue alcançar estas transações e não consegue tributar, praticamente estamos numa situação em que o Estado vai estar sempre aflito. E é preciso nós resolvermos esse problema, é preciso dar respostas necessárias a essas situações. Com o aumento do uso de carteiras digitais e outras plataformas de pagamento privadas, a necessidade de uma moeda digital controlada pelo governo tornou-se mais urgente, tanto para garantir a segurança dos dados, quanto para reforçar a eficiência do sistema financeiro nacional. O digital é completamente diferente do que está a ser usado no mobile money, como plataformas como a M-Pesa ou Imola. O que eu refiro-me é que o Banco de Moçambique possa criar uma moeda própria digital, baseada num token, em que esse token tem origem e tem a morte no Banco Central. Portanto, o Banco Central controla e é possível fazer tracking disso. Só por essa via é que nós podemos evitar vários destes problemas que estamos necessariamente a assistir. Uma questão importante nesse contexto é a pertinência da percepção da diferenciação do metical digital dos sistemas de pagamento já existentes. Há sim uma transformação do capitalismo relativamente à persistência destas plataformas digitais, mas é preciso dizer que estas plataformas digitais extraem renda. No caso de Moçambique, não sei quanto é que está quantificado, mas há imensa riqueza que se foi extraída por estas plataformas digitais, dos quais não foram objeto de tributação. E é interessante nós refletirmos com mais incisivamente para percebermos quais são os principais desafios que o país tem a enfrentar com a digitalização da economia. A criação do metical digital representa uma oportunidade, mas também traz grandes desafios em termos de infraestrutura tecnológica e segurança digital. O futuro da digitalização em Moçambique, como aqui foi dito pelos engenheiros, é uma coisa que não vai parar. O que nós temos que fazer é ir preparando-se para aquilo que será o impacto dela. No caso concreto, há respostas que devem ser dadas relativamente à política monetária. Portanto, há cada vez mais a privatização dos meios de pagamento. O que isso vai implicar? Que implicações é que isso terá para a política em termos de política e transmissão monetária? O metical digital oferece uma oportunidade para modernizar o sistema financeiro de Moçambique, ao mesmo tempo que protege a soberania monetária e promove uma maior inclusão financeira. Mas a sua implementação dependerá de uma forte cooperação entre o governo e as empresas tecnológicas. Fechamos o nosso bloco de atualidades informativa. É tempo de uma breve pausa, não saia daí. Nós voltamos em breves instantes para o tema de fundo da presente edição. Vamos olhar para a industrialização. Jaime Comis, representante da Unido em Moçambique, já está aqui em estúdio e é com ele que vamos compulsar sobre as abordagens do país neste desiderado de se tornar uma economia industrial, pelo menos ao nível de médio prazo. Vamos então perceber as experiências que Moçambique tem estado a realizar neste sentido, os resultados, a consistência desses mesmos resultados, a sustentabilidade e, sobretudo, as perspectivas e oportunidades que existem para industrializar Moçambique. Você está com o Semanário Econômico.
E conforme anunciamos no início, na abertura do nosso programa e mesmo na parte intermédia, o arquiteto Jaime Comis, representante da Unido em Moçambique, já está aqui mesmo à nossa frente e é com ele que vamos compulsar sobre as oportunidades de industrialização em Moçambique. Este desafio é ao mesmo tempo desiderado no contexto do desenvolvimento socioeconómico do país. Jaime Comis, boa noite e bem-vindo ao Semanário Econômico. Obrigado pela sua disponibilidade. Para nos colocar em contexto, como é que a Unido apoia o desenvolvimento industrial a nível global? Bom, a Unido, obrigado pelo convite em primeiro lugar. A Unido, importa clarificar que a Unido é uma organização multilateral, quer dizer que ela é participada por Estados-membros, incluindo Moçambique, e os Estados é que ditam o que é que a Unido faz dentro da sua vocação. A Unido é vocacionada, é mandatada para promover a industrialização inclusiva e sustentável. Indo ao específico da nossa conversa, quando olha para Moçambique enquanto uma unidade industrial, que imagem é que tem? Que retrato é que tem de Moçambique como uma indústria? Bom, é muito complicado. Primeiro, importa desmistificar o termo indústria. Industrialização é tal desidrato que o governo tem estado a pôr nos subsequentes programas quinquenais de diversificar a economia. Quando se diz industrialização, estamos a falar de uma economia diversificada, que tem várias indústrias, não se caracteriza por um único tipo de indústria. Pois. Mas a indústria que faz avançar a economia, normalmente, é a indústria manufatureira, que gera, primeiro, a agregação de valor às matérias-primas e que multiplica empregos à volta de uma matéria-prima, pode criar uma multiplicidade de empregos locais. Estamos então em contexto da nossa indústria transformadora. Exato. Agora, no caso de Moçambique, importa referir, pelo menos literatura académica e não só, que remonta aos anos 70, prova que Moçambique era um dos países mais industrializados da África subsaariana. Nós, na verdade, eu lembro-me de criança, quase tudo o que consumíamos era produzido localmente. Mais tarde, quando eu me graduei e tornei-me arquiteto, eu ainda tive o privilégio de trabalhar aí 5, 6 anos em algumas indústrias. Sem precisar de olhar para materiais de construção importados. Nós, quando queríamos especificar, usávamos catálogos nacionais e tínhamos o privilégio de poder entrar no carro e ir à Machava, ou se fosse preciso ir ao Dondo, ou aos arredores de Climane e escolher os materiais pessoalmente, ou pegar num telefone e discutir aspectos do catálogo. Então, para dizer que Moçambique já teve um passado industrial, tanto aquilo que punhamos na mesa, como o que vestíamos, o que construíamos, até a nossa mobilidade era feita de produtos nacionais, vagões de caminhos de ferro, caminhões, autocarros, etc. Então, para dizer que já tivemos isso. E tudo o vento levou? Provavelmente, algum vento. Os ventos da mudança nem sempre são para melhor. E, neste caso, levou muitas coisas para trás. Mas nós já tivemos no patamar onde queremos voltar a estar. E, neste momento, a nossa indústria, segundo os dados da própria Unido, caracteriza-se por uma indústria muito incipiente e com baixo nível de tecnologia e com baixo nível de complexidade. Essencialmente, aquilo que caracteriza a nossa indústria transformadora é a indústria agroalimentar e a indústria de bebidas e alguma indústria química, mas que gera produtos muito básicos dentro do setor, muito rudimentares. E o país, para, de facto, diversificar e avançar, deveria olhar para áreas mais competitivas, tanto mais que todos os países pobres têm o mesmo tipo de indústrias. Quer dizer que há menos espaço para ganharmos dinheiro se fizermos todas as mesmas coisas.
E Moçambique pode empenhar-se num processo de industrialização que seja o mais curto possível, tendo em conta um conjunto de progressos, designadamente técnicos e tecnológicos, que permitam que muito rapidamente se possa estabelecer um tecido industrial manufatureiro em Moçambique? Eu acho que sim. Como é que isso poderia ser feito? Pois, há uma coisa importante, ultrapassa. Nós temos massa crítica, temos jovens qualificados. Neste momento, comparando com os momentos em que Moçambique era mais industrializado, o país não tem infraestrutura para corresponder ao patamar de transformação económica ou diversificação económica que precisamos. Não nos esqueçamos que, segundo os dados da OIT e que são publicamente conhecidos, em média, todos os anos entram cerca de 500 mil jovens para o mercado de trabalho. Então, nós não podemos falar de emprego em abstrato. Temos de falar de emprego que gera cerca de 500 mil postos, pelo menos, porque temos um backlog, temos um atraso. Devíamos gerar pelo menos 500 mil postos de trabalho. Estamos a falar de trabalho decente dentro dos padrões da OIT. Não é um trabalho ocasional, mal remunerado. Sim, precário, nem trabalho informal, nem empreendedorismo, porque quando falamos de empreendedorismo estamos a falar do Estado demitir-se da sua função de facilitar a criação de emprego. Então, estou a falar de 500 mil empregos duráveis por ano, era o que devíamos criar. Não é possível fazer isso noutra indústria que não seja a indústria manufatureira. Bem, Moçambique é conhecido pelos seus vastos recursos naturais, agora fala-se muito do setor extrativo, quer seja na área dos hidrocarbonetos como dos minerais. Como é que o país pode aproveitar estes recursos? Será este potencial um caminho também para industrialização? Recordo-lhe que ultimamente temos ouvido na retórica discursiva, nos discursos institucionais, para não dizer mesmo políticos, referindo-se da necessidade de transformação local dessas matérias-primas. Em um contexto de transformação económica, de desenvolvimento industrial, de que forma é que estes recursos podem ser impulsionadores? E se estamos já a apontar as baterias na direção certa nessa expectativa? Bom, é difícil, mas é assim. Primeiro, e não vou deixar de enfatizar isso, infraestrutura. Nós não temos estradas, não temos caminhos de ferro, não temos cabotagem, não temos energia, não temos internet. Essa é a internet. Condição sine qua non. Sim. Não temos internet. Quando estou a dizer não temos, é em qualidade e a chegar aos sítios certos para estimular o investimento. Quem vai investir são os privados, mas o privado não vai investir no meio do deserto, vai investir onde as condições estão criadas. Então, primeiro, infraestrutura, isso não é o setor privado que cria. Se olharmos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o objetivo número 9 fala infraestrutura, industrialização e inovação, porque esses três parâmetros estão interligados. Não é possível industrializar sem termos de infraestrutura e, sobretudo, Moçambique tem um potencial grande porque tem uma localização única para servir o hinterland, mas para servir os mercados globais por causa dos nossos portos. Então, tem condições para atrair indústrias competitivas de fora do país para virem se domiciliar aqui, assim como tem condições para os industriais locais gerarem produtos que interessam a outros mercados. E quando falamos em industrialização, não podemos falar de industrialização a nível do distrito, nível da província, já ultrapassamos. Hoje em dia, quando se fala em cadeia de valor, é um conceito mais global do que local. O importante é estar integrado na cadeia de valor. As estratégias em curso não apontam nesse sentido, então, na sua opinião? Ainda não há sinais nesse sentido. Ainda temos um discurso muito, não queria dizer provinciano, mas muito localizado. Muito paroquial. Exatamente. E nós temos que olhar, nós estamos integrados
num contexto global. Já não podemos pensar que vamos resolver tudo localmente. Um exemplo concreto é o Parque Industrial de Belo Luane, que é o parque industrial de referência em Moçambique, é o maior empregador da indústria manufatureira em Moçambique, é um dos maiores, se não o maior angariador de divisas para Moçambique, fora das indústrias extrativas. E a maior parte do trabalho do Parque Industrial de Belo Luane não é para consumo doméstico, que essa é outra dimensão que temos que pensar. Uma indústria moçambicana, uma empresa moçambicana, sobretudo nesta fase em que temos elevados níveis de pobreza, não deve preocupar-se apenas em servir o mercado nacional. Se eu, com a minha indústria domiciliada num distrito recôndito, conseguir gerar um produto que não é viável vender localmente porque não há poder de compra, é um produto com muito valor, mas ele tem apreciação global, por que não? Eu vou fazer 90% da minha produção para pôr no mercado externo, mas estou a criar milhares de empregos nacionais. O benefício são os empregos, não é o produto. O produto vai para fora, traz divisas. Para gerar esse produto eu preciso ter dezenas ou centenas de assalariados, empregados de várias especialidades. Este é que é o ganho verdadeiro para o país. Então é nisto que nós deveríamos investir no futuro, criar estas ilhas de excelência. Agora, como é que se faz isto beneficiar todo o resto do país? É os ganhos angariados por estas receitas angariadas em termos de impostos e taxas, etc., deveriam ser reinvestidas noutras formas de criação de emprego. Há um ganho direto que vai aumentar a quantidade de jovens que são empregados diretamente pelo parque industrial, porque é uma realidade, as pessoas vão ser recrutadas nas comunidades, em mão de obra local. Por exemplo, o Parque Industrial de Belo Luane, acho que mais de 80% da mão de obra é local, até muito mais, a volta dos 90%. Quer dizer que está a gerar empregos efetivos para pessoas qualificadas. Então, se tivermos mais parques destes, vamos criar emprego. Eu ia chegar mesmo aí. Então, se esta é uma boa solução e está a dar resultados, pelo menos deve ter condições específicas, tinha associado a Mosal como off-taker, mas como fazer proliferar e florescer os parques industriais pelo país? Então, acho... Ou esbarramos na questão da infraestrutura, voltamos ao ponto de partida da nossa... O investimento na infraestrutura tem que ser estratégico. Então, temos que olhar para um negócio, como falou, tem que ter um off-taker. Então, quer dizer que temos que olhar para um local que seja atrativo para um negócio específico, sobretudo ligado ao interesse de uma multinacional, mas convém que o parque industrial seja demand-driven, baseado na demanda e não por vontade política, porque muitas vezes as autoridades locais ou as autoridades nacionais idealizam um parque industrial que pode estar desligado da lógica do mercado. Então o parque tem que ser feito na lógica do mercado para poder atrair o tal off-taker, e aí faz-se um investimento em infraestrutura, que sabemos que há um potencial cliente da maior parte dos serviços. Então aí faz sentido o Estado investir em infraestrutura e nas parcerias estratégicas necessárias com agentes do setor privado para gerir a infraestrutura, para trazerem... Sim, e os ganhos são evidentes. Né? Na verdade, tivemos oportunidade de interagir com a Mospark e as informações que temos é de que, efetivamente, grande parte da produção atual do parque já nem vai para o off-taker, que é a Mosal. Sim, sim. Já diversificaram os mercados, sim. Portanto... Eu acho que aquele caso, sem estar a fazer publicidade desta entidade, mas ali temos um laboratório interessante para perceber tudo aquilo que nós deveríamos fazer daqui para a frente em termos de industrialização, porque temos um microcosmo de diversificação económica, temos provavelmente um microcosmo de política industrial,
temos um microcosmo de desenvolvimento de infraestruturas e de criação de emprego exemplar. É um estudo de caso. Então, não precisamos de olhar para outros sítios, temos um exemplo dentro do país. Se não quisermos seguir aquele exemplo, então as intenções de diversificação são questionáveis. Estivemos aqui a apontar, assim, a miúdo, alguns desafios e algumas soluções. Queria manter esses aspectos, neste momento, ainda de forma mais pronunciada. Na sua opinião, quais são os maiores desafios que Moçambique enfrenta no seu caminho para a industrialização? Eu sei que fez referência à infraestrutura, mas estrategicamente quais são os maiores desafios para a industrialização de Moçambique? Bom, os desafios são ligados a quem controla as decisões e quem desenha as estratégias. As pessoas, o mercado, os empresários, os potenciais empregados, todos estão motivados para fazer o que tem que ser feito, mas os comandos têm que vir de cima e não podem ser a industrialização, tal como uma série de outras estratégias de desenvolvimento, não podem ser resolvidas com ambições de 5 anos. Não se coadunam com os ciclos de governação. Há aqui um desencontro, que é uma coisa que prolifera muito em África, que é a tentativa de associar o desenvolvimento ao ciclo democrático. O ciclo democrático é um ciclo de curto prazo, muito curto e prazo. Todas as boas intenções que levam as pessoas a serem eleitas para aqueles postos de ciclo em ciclo, todas aquelas intenções materializam-se no médio e longo prazo. Então há uma contradição. Há intenções que só se materializam em 10 anos e outras em 20, 30 anos. Quer dizer que os vários ciclos democráticos deviam ser como corrida de estafeta. A corrida de estafeta, aquele que começou entrega o testemunho, a vitória vai se ver no fim. E a vitória depende da eficiência de cada um que entrega. Pois. E então não adianta o estafeta parar e querer celebrar sozinho, estraga a corrida toda. E então o ciclo de cada portador de estafeta é um ciclo de governação. É um ciclo de empenho. O desenvolvimento é a corrida toda. E este é o nosso problema. Temos que começar a desenvolver estratégias para já que satisfaçam aquilo que são chamados best practices internacionais. Há países com desafios parecidos com o nosso que desenvolveram. A Coreia do Sul, mais ou menos na altura da nossa independência, estava com desafios, tinha um nível tinha parâmetros de desenvolvimento iguais, comparáveis. Hoje está onde está. E há muitos países do Sudoeste Asiático e mesmo europeus que nos anos 70 não estavam tão bem, se calhar, quanto nós estávamos. E hoje já são economias avançadas. O que é que mudou? Foi o compromisso com uma estratégia. Tem que haver uma estratégia que se conforma com boas práticas internacionais, que não vamos reinventar a roda, mas essa estratégia tem que ser continuadamente. Jaime Gomes, muita coisa ficou, mas creio que abordamos também outras coisas igualmente interessantes e teremos certamente mais oportunidades. Queria lhe agradecer por estar aqui no Semanário. Obrigado, foi um prazer. Econômico e partilhar estes insights sobre um tema que é candente e é fundamental do processo de desenvolvimento socioeconômico, que é o estabelecimento de uma indústria transformadora em Moçambique, sustentável e o mais abrangente possível à escala do território moçambicano, tendo em conta as potencialidades que Moçambique tem, como teve oportunidade de acompanhar, através de vários recursos disponíveis que podem potenciar o estabelecimento de unidades industriais manufatureiras sustentáveis em Moçambique. Este foi o nosso tema de fundo com Jaime Gomes hoje.
Vamos agora fazer uma breve pausa, retomamos a escalada do Semanário Econômico logo a seguir. Até já. Este é o Semanário Econômico. Vamos à conjuntura de mercados. Hoje colocamos em evidência o último relatório de riscos fiscais 2025 do Ministério da Economia e Finanças. Efetivamente, desta vez o Ministério foi ainda mais ousado na indicação, foi muito mais pronunciado na indicação daqueles que são os principais riscos, os riscos imediatos e de curto prazo que a economia irá apresentar, designadamente ao longo do ano fiscal de 2025, embora apresente uma perspectiva otimista de crescimento para 5,1%, os riscos fiscais, todavia, atormentam o espectro econômico de Moçambique. Portanto, e em resumo, o Ministério da Economia e Finanças, neste caso o Governo, prevê um crescimento de 5,1% para 2025, impulsionado pelas exportações. Este crescimento será impulsionado pelas exportações do gás natural da bacia do Rovuma. Entretanto, os riscos fiscais e estruturais continuam a ser uma preocupação, levantando, neste caso, dúvidas sobre a sustentabilidade desse crescimento. Este contraste entre os dois cenários coloca em evidência a fragilidade de uma economia excessivamente dependente de recursos naturais, cujos preços são altamente voláteis no mercado internacional. A guerra na Ucrânia, as tensões globais e a incerteza nos mercados de commodities são fatores que podem influenciar negativamente o crescimento previsto para o país. Se o cenário se concretizar, as finanças públicas poderão sofrer um duro golpe, com implicações para o financiamento de serviços essenciais como educação e saúde. Diante destes desafios, o governo moçambicano enfrenta a difícil tarefa de criar políticas que diversifiquem a economia, diminuindo a dependência dos recursos naturais e fortalecendo setores como a agricultura e a indústria. O relatório deixa claro que, sem uma estratégia eficaz de diversificação econômica, Moçambique continuará vulnerável aos choques externos. O outro tópico tem que ver com os sinais de crescimento e as contrapartidas ou as respectivas perdas fiscais. Alerta o Ministério da Economia e Finanças que Moçambique enfrenta dois cenários econômicos concretos para 2025, num cenário otimista, portanto, conforme referi, este crescimento de 5,1%, porém no sentido oposto, no cenário alternativo, ou se quiser pessimista, esse valor poderá cair para 4,6%, com perdas significativas de receitas que afetariam questões ou setores sociais relevantes como educação e saúde. O elevado nível de endividamento coloca uma pressão adicional sobre o governo, dificultando a implementação de políticas de crescimento sustentável. Além disso, a dívida interna tem crescido a uma taxa média de 18,2% ao ano nos últimos 4 anos, o que aumenta ainda mais a carga sobre as finanças públicas. Este crescimento descontrolado da dívida interna resulta em parte da incapacidade de atrair investimento externo, forçando o governo a recorrer a fontes internas de financiamento. Este aumento da dívida torna o serviço da dívida mais caro, com previsões de que atinja 90,3 milhões de meticais em 2025. O relatório sublinha a necessidade urgente de reformas fiscais e políticas de gestão da dívida para evitar que o país caia numa espiral de endividamento insustentável. Sem uma ação decisiva, Moçambique pode ver-se obrigado a cortar despesas essenciais ou, em casos extremos, renegociar os termos da sua dívida com credores internacionais.
E o caminho apontado para sair desta situação ou para inverter ou mitigar estas vulnerabilidades económicas, que são, neste caso, os riscos fiscais, o Ministério da Economia e Finanças aponta a necessidade da diversificação da economia, um tema também, ou uma expressão que se tornou recorrente na retórica discursiva sobre a tendência e desafios da economia de Moçambique nos próximos tempos. Especialistas recomendam nesse sentido que setores como a agricultura e o turismo devem ser efetivamente setores motores de um crescimento inclusivo e sustentável. O setor empresarial do Estado em Moçambique enfrenta graves dificuldades financeiras, com várias empresas públicas a dependerem de intervenções governamentais para se manterem operacionais. O relatório de riscos fiscais 2025 destaca a situação crítica de empresas como a LAM e a ADM, cujo endividamento se tem tornado insustentável. O estoque de dívida das empresas públicas situou-se em 24,2 milhões de meticais em 2023. Este cenário revela que o CEE precisa urgentemente de reformas. O governo tem se mostrado relutante em implementar medidas de privatização ou reestruturação, o que agrava ainda mais a situação. A contínua dependência do Estado para financiar estas empresas está a sugar recursos que poderiam ser utilizados em áreas mais produtivas da economia. Outro risco fiscal é a sustentabilidade da dívida e também a pertinência da reestruturação do setor empresarial do Estado. Estes dois riscos fiscais, sobretudo a questão da reestruturação do setor empresarial do Estado, não é propriamente novo. Medidas foram iniciadas, pelo menos nesse sentido, mas ainda não são conhecidos resultados notórios da reestruturação do setor empresarial do Estado e ainda não está claro em que sentido se aponta precisamente para essa reestruturação do setor empresarial do Estado. Mas o próprio governo tem disso mesmo noção, por isso alerta para a necessidade de se avançar com a reestruturação do setor empresarial do Estado. Em empresas, por exemplo, como a LAM, que depende muito de injeções financeiras dos Estados para se manterem em operações. Também outro aspecto que consubstancia um risco fiscal significativo tem que ver com a sustentabilidade da dívida pública em Moçambique, que nesta altura se encontra em cerca de 76% do produto interno bruto. O relatório sugere que o governo deve considerar uma revisão abrangente do setor empresarial do Estado, incluindo a possibilidade de parcerias público-privadas e a reestruturação financeira das empresas mais endividadas. O relatório identifica a falta de diversificação económica como um dos maiores riscos para a estabilidade fiscal do país. A excessiva dependência dos recursos naturais deixa Moçambique vulnerável a choques externos, como a queda dos preços das commodities ou a desaceleração do crescimento global, a criação de novas fontes de receita, como a tributação de setores emergentes e a redução das isenções fiscais. É apontada como uma medida crucial para reduzir o déficit fiscal. O governo deve ser mais rigoroso na racionalização das despesas, evitando gastos supérfluos e focando-se em áreas que possam promover o crescimento econômico sustentável. A implementação de reformas fiscais eficazes e de uma política de endividamento prudente será fundamental para assegurar a sustentabilidade financeira do país no médio prazo. Outro setor apontado como apresentando um risco fiscal significativo para as finanças públicas, portanto, é o sistema previdenciário. O relatório de riscos fiscais recentemente publicado pelo Ministério das Finanças, que temos estado a citar aqui neste apontamento, aponta mesmo que a reforma do sistema
previdenciário é muito importante porque o mesmo aponta num sentido que pode consubstanciar uma crise, pelo menos a médio prazo. Aponta também o relatório que a informalidade da economia tem estado a contribuir para este risco recorrente do sistema previdenciário moçambicano, empurrando para uma situação muito próxima da crise a médio prazo. O sistema previdenciário em Moçambique enfrenta sérios riscos de insustentabilidade, de acordo com o relatório de riscos fiscais 2025. O envelhecimento da população, associado à informalidade do mercado de trabalho e a falta de diversificação dos fundos de pensão, ameaça a capacidade do sistema de suportar as gerações futuras. O relatório destaca que a falta de investimentos diversificados coloca o sistema previdenciário em risco de não conseguir cumprir as suas obrigações de longo prazo. Além disso, a elevada informalidade no mercado de trabalho reduz o número de contribuições para o fundo de pensão, agravando o problema. O relatório recomenda a implementação de reformas urgentes, incluindo a criação de incentivos para formalizar o emprego e a diversificação dos investimentos dos fundos de pensão para garantir a sustentabilidade a longo prazo do sistema de previdência social no país. Estamos no corredor de saída, portanto, mesmo na porta final da presente edição do Semanário Econômico, tempo apenas para lhe recordar os principais momentos que marcaram a presente edição do programa. Novas diretrizes do Banco de Moçambique alinham o país com as tendências globais, reforçando a proteção de dados e a resiliência contra ameaças cibernéticas. Naturalmente, havendo inovação, aumentam os riscos inerentes a elas. E, portanto, é preciso ter cuidado e tomar precauções e fazer uma gestão do risco. Aviso número 6 do Banco de Moçambique exige a proteção rigorosa de dados biométricos, promovendo a modernização dos processos com tecnologias mais seguras. Permite a identificação das pessoas com recurso a características orgânicas suas, como a sua cara, como a sua palma da mão, etc. Portanto, características são intransmissíveis. Plataformas digitais. Um nicho que prospera, mas não está a ser devidamente tributado. Imensa riqueza que se foi extraída por estas plataformas digitais, dos quais não foram objeto de tributação. E é interessante nós refletirmos incisivamente para percebermos quais são os principais desafios que o país tem a enfrentar com a digitalização da economia. Quais são os maiores desafios que Moçambique enfrenta no seu caminho para a industrialização? Os empresários, os potenciais empregados, todos estão motivados para fazer o que tem que ser feito, mas os comandos têm que vir de cima. A industrialização, tal como uma série de outras estratégias de desenvolvimento, não podem ser resolvidas com ambições de 5 anos. Agora sim, é mesmo para nos despedirmos e, mais do que isso, agradecermos pela sua audiência e renovar o convite para voltarmos a estar juntos aqui na STV Notícias daqui a uma semana, sensivelmente, quando forem 22 horas. Até lá, sucessos para si, boa noite, continuação de uma ótima recepção à restante programação aqui da STV Notícias. Boa noite. BNI, milhões de braços, uma só força.